Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar, obrigado por já estar aí. Se você não fez a sua inscrição no canal, o meu pedido de sempre é se inscreva. Clica aí embaixo em inscrever-se. Tem um sininho aí também. Se você clicar nele, toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado desse vídeo. Eu quero agradecer muito a você que todos os dias acessa esse canal e pedir que você faça o seu comentário, que você compartilhe com outras pessoas. Essa interação sua é muito importante. Quando o YouTube vê, a plataforma vê que as pessoas estão interagindo, ele recomenda para mais pessoas o vídeo. Então acaba tendo mais visualização, que é o nosso objetivo aqui, é que essa palavra possa alcançar mais pessoas. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos começando o capítulo 5 de 1 Coríntios. Estamos nos estudos expositivos, versículo por versículo, e entramos no capítulo 5, um tema demasiadamente difícil, delicado, mas necessário. O tema do capítulo 5 é disciplina. O verso 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso mesmo, Paulo está falando da disciplina necessária na igreja. Infelizmente, onde não há disciplina, não há amor responsável. E o que nós temos visto hoje na igreja, infelizmente, é a falta da disciplina, a falta da responsabilidade na orientação, na correção. Isso tem gerado um grande problema no seio da igreja. E Paulo vai tratando esse tema tão delicado, que é a questão da disciplina. Hoje eu quero avançar um pouquinho com você, falando sobre o uso da disciplina. A igreja de Corinto, ela estava no meio de uma sociedade tão decadente. O primeiro versículo nos traz essa orientação do que estava acontecendo. Para a gente entender um pouco do que acontecia no ambiente da igreja de Corinto, essa não era apenas uma realidade de Corinto, mas que você preste atenção nisso aqui, você vai ver como que tem a ver tanto com o ambiente da nossa igreja contemporânea. Às vezes a gente tem a impressão de olhar na Bíblia e pensar que o tempo era tão diferente de hoje. Mas sabe, as condições de hoje não são muito diferentes, porque a igreja, ela é uma contracultura, uma cultura decadente. Hoje nós estamos nesse mundo e andamos contra o mundo. A sociedade secular, ela não conhece os preceitos de Deus. Ela não ama os valores absolutos de Deus. A sociedade, de forma secular, ela não está sujeita à lei de Deus. Isso é o que nós enxergamos e vemos hoje. O mundo caminha dessa forma. A gente observa o que acontecia na época da igreja de Corinto. Existia uma sensualidade totalmente desregrada. Eu observo isso aqui e tento visualizar a nossa sociedade hoje. Corinto era uma cidade moralmente decadente. Barclay diz que em matéria sexual, os pagãos não conheciam o significado de castidade. Portanto, se entregavam desregradamente à vida, como eu posso dizer aqui uma palavra, se entregavam à vida promíscua. Porque para eles não tinham noção de castidade, de moralidade. Os cristãos eram como uma pequena ilha de cristianismo rodeada de todos os lados por um mar de paganismo. Essa era a igreja de Corinto. Essa era a igreja que ela estava num lugar onde totalmente ao redor
Eram pagãos que não tinham nenhum temor de Deus, não tinham nenhum pudor. Em Corinto estava um dos principais templos de cultos gregos. Eu já falei isso aqui quando estávamos estudando Atos. Ali em Corinto ficava o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor e do sexo. Nesse templo havia cerca de 1000 prostitutas cultuais que prestavam uma espécie de serviço litúrgico, eu posso dizer assim, àquela divindade pagã. E o serviço que essas prostitutas prestavam era por meio da prostituição. Isso mesmo, isso acontecia naquele ambiente de culto. E as prostitutas, elas prestavam serviço naquele ambiente. A libertinagem, a promiscuidade, elas prevaleciam na cidade de Corinto. A coisa ia a tal ponto que naquele ambiente, aquelas prostitutas, elas desciam do templo até o cais para ter onde os navios aportavam, né? E já falamos aqui que Corinto tinha um porto muito renomado, muito grande. As prostitutas desciam para o cais, onde os navios, né, ancoravam, para manter relação com os marinheiros que chegavam diariamente de todas as partes do mundo. A cidade de Corinto, poderíamos dizer, ela levantava o mau cheiro da prostituição. De sorte que toda degradação sexual acontecia naquela cidade. E lá estava a igreja. E eu estou contando isso aqui para você entender aonde a igreja de Corinto estava. Um ambiente de moralidade sexual que reinava. Se não bastasse, lá em Corinto também tinha um outro monumento. O monumento de Apolo. Apolo figurava ou expressava a beleza do corpo masculino. Sugestionava o povo à prática do homossexualismo. Corinto também era uma cidade marcada pelo homossexualismo. E muitos que hoje compunham a igreja em Corinto também vinham desse ambiente. E essa igreja que Paulo está escrevendo, que precisava ser luz no meio das trevas, que precisava ter uma vida moral, debaixo das orientações da palavra de Deus, nesse ambiente. Então, poderíamos dizer que a igreja em Corinto, ela estava num ambiente muito desfavorável, não muito diferente da igreja nesse mundo contemporâneo. Eu estou falando isso aqui nesse estudo porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo: hoje é difícil demais você ser um crente, hoje é difícil demais você manter a pureza, hoje é muito difícil porque o que foi escrito na Bíblia eram tempos mais fáceis. Veja bem que não. Não é fácil, nunca foi fácil você ser luz no meio das trevas. O que Deus espera de nós é uma vida de obediência, é uma vida de santidade, é uma vida de pureza, mesmo enfrentando todos os percalços que podiam existir na igreja de Corinto e que pode existir e existe nos dias atuais, os dias que nós vivemos. Que Deus possa nos ajudar a ser igreja que brilha no meio das trevas, entender que não é fácil. Não foi fácil para Corinto, não é fácil para nós hoje, mas o Deus que habita em nós, Ele tem um padrão. Ele exige vida de obediência e santidade. E muitas vezes a disciplina, a correção, a orientação serve-nos para nos buscar de volta para onde nós nunca deveríamos ter saído. Deus te abençoe. A gente segue nisso aqui ainda. Nós esgotamos esse tema. Próximo encontro a gente segue falando nisso aqui. Até lá.